pela alegria do perdão que temos no Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos fazer duas leituras na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 a 17. E nós vamos ler também uma parte do Salmo 19. Até o final desse mês, a gente está tendo algumas pregações de encorajamento ao discipulado, a importância de valorizar o ensino, a palavra de Deus, não só conhecer as doutrinas, mas aplicar isso na nossa vida. Então, se Deus permitir, a gente vai retomar as pregações de Samuel no próximo mês, e também a pregação do Catecismo sobre a Santa Ceia no próximo domingo. Então, eu vou trazer mais duas pregações hoje de encorajamento à fidelidade na prática da palavra de Deus. E vamos olhar hoje a importância da palavra de Deus para restaurar a nossa alma, a nossa vida. E vamos ver o que significa isso a partir do Salmo 19. Mas antes, vamos ler aqui esse trecho que Paulo expressa aqui a importância da palavra de Deus e o seu propósito para trazer edificação ao crente. Ele falando a Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Agora volte ao Salmo 19, um salmo bem conhecido, irmãos. E nós temos aqui Davi louvando a Deus pela sua revelação, a revelação geral na criação. Ele fala isso do verso 1 ao verso 6. E do verso 7 ao final do Salmo, ele louva a Deus pela sua revelação através da sua palavra. E vamos ver o que ele diz aqui sobre a palavra de Deus. Nós vamos ficar apenas com a primeira parte do verso 7. Nós vamos ler do 7 ao 14. E no final a gente vai cantar todo o Salmo, depois da pregação. Salmo 19, 7 a 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, vamos ler o verso 7 novamente, mas a gente vai ficar com a primeira parte, mas vamos ler todo o verso 7.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia, ela continua sendo, ao longo dos séculos, o livro mais vendido e mais distribuído no mundo inteiro. Além de ser também um livro que tem sido traduzido para as mais diversas línguas de muitos povos, raças e nações. Isso implica dizer que há um acesso livre e fácil, principalmente em nosso tempo, à palavra de Deus. Muitas pessoas podem ter hoje uma Bíblia. Às vezes até mesmo num aparelho eletrônico, como um celular, você tem acesso a aplicativos onde você pode ter acesso à palavra de Deus. E é bem provável que na maioria das casas, mesmo de pessoas que até não vá à igreja, mas é possível que haja pelo menos uma Bíblia nas mais diversas residências das pessoas. Ao mesmo tempo, irmãos, é triste dizer que são poucas as pessoas que realmente conhecem, creem e amam as verdades da palavra de Deus. Então veja aqui contradição. Ao mesmo tempo em que há um acesso livre à palavra de Deus, liberdade para ter uma Bíblia, o que era impossível na época da Reforma, por exemplo, mesmo assim, há um desprezo enorme pela Bíblia, principalmente em nosso tempo. Há alguns que negam e distorcem as verdades da palavra de Deus para atingir os seus interesses. Há outros que até conhecem superficialmente as histórias da Bíblia, mas a palavra não impactou e não transformou a vida dessas pessoas. E também, irmãos, há até pessoas que usam a Bíblia como um amuleto apenas, como uma forma de superstição, às vezes aberta num determinado salmo de proteção, ou no carro, né, na frente do carro ali, próximo à direção, e em casa, em qualquer lugar. Porém, a palavra de Deus, ela não tem sido valorizada como deveria ser. São poucos que realmente leem, meditam e deixam-se ser levados pela instrução da palavra de Deus. Então, quando a gente vê países e nações entrando na degradação moral, espiritual, é porque essas nações começaram a se afastar cada vez mais da palavra de Deus. E quando nós vemos pessoas ignorantes das verdades das Escrituras, até mesmo dentro da igreja, é porque até mesmo líderes religiosos deixaram de valorizar a pregação fiel da palavra de Deus, o ensino da sã doutrina da Escritura, para ensinar a teologia da prosperidade, discursos de autoajuda e qualquer outra coisa que não vai trazer benefício nenhum para a alma do crente. Aquilo que Oséias falou lá no passado, para o povo de Deus, pode ser dito também em nossos dias. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. O conhecimento está acessível na palavra, mas as pessoas estão longe da palavra de Deus, porque estão dando importância a outras coisas. Meus irmãos, nós podemos aprender muito com Davi, acerca do apreço, do interesse, do deleite que ele tinha na palavra de Deus. Aqui está claro que esse Salmo 19, ele foi escrito por Davi. Quanto ao 119, que também é uma exaltação a Deus pela sua lei, pela sua palavra, nós não temos a certeza que foi Davi ou não. Alguns dizem que sim. Mas independente que tenha sido ele ou não, o fato é que Davi conhecia, cria e amava a palavra de Deus. É interessante, irmãos, como ele descreve aqui acerca da beleza e da perfeição da Escritura, especialmente do versículo 7 até o versículo 10.
Ele faz aqui uma descrição da palavra de Deus, ele apresenta algumas qualidades que essa palavra tem, né? Ele chama a lei do Senhor de uma lei perfeita, de um testemunho fiel. Ele diz que os preceitos do Senhor são retos, que o mandamento do Senhor é puro e que todos os seus juízos, né, todos os seus decretos são verdadeiros e justos. Mas também Davi aqui, irmãos, ele expressa como a palavra de Deus era preciosa e doce para a alma dele. Ele fala isso no verso 10. Os mandamentos do Senhor são mais desejáveis para mim do que o ouro, e são mais doces para mim do que o mel. Agora, quando Davi fala isso, perceba, ele está aqui falando, provavelmente, do Pentateuco, que era a escritura que ele tinha acesso naquele momento, os 5 primeiros livros da Bíblia. E somente acerca daqueles livros, veja como ele já fala com tanta alegria acerca da perfeição da palavra de Deus. Agora, compare-se com Davi. Hoje, o que é que nós temos, irmãos? Nós temos a escritura completa, todo o Antigo e o Novo Testamento, os livros da lei, os profetas, os livros de poesia e sabedoria. Nós temos os evangelhos que narram a história de Jesus Cristo, as cartas apostólicas, o livro de Apocalipse. Nós temos a escritura inteira em nosso alcance. Então a gente tem um privilégio e até um conhecimento maior da revelação de Deus, quanto tinha Davi naquele momento. Mas sejamos honestos, irmãos, em admitir que mesmo ele não tendo a escritura ainda completa, ele tinha mais apreço, ele tinha mais deleite e mais consideração pela palavra de Deus do que muitos de nós em nosso tempo. Então, o que é a palavra de Deus para você? O que é que a palavra de Deus ela pode fazer na sua vida? Qual é a utilidade da Escritura? E que benefícios ela pode lhe oferecer? Irmãos, Davi fala aqui dos benefícios que a palavra de Deus realiza na vida do crente, os efeitos proveitosos da Bíblia na vida do crente, desde que essa palavra seja lida, meditada e aplicada em nosso coração. Ele diz que a Bíblia, a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela restaura a nossa alma. Ela dá sabedoria aos simples, aos que têm menos conhecimento. Ela alegra o nosso coração com as promessas de Deus e ela traz iluminação aos nossos olhos para entendermos a realidade da vida, do que nós somos, para onde estamos indo e de quem é Deus para nós. É algo rico e precioso que Davi fala aqui acerca da Escritura. Mas nós vamos nos prender à primeira parte aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus restaura a nossa alma. Irmãos, tudo o que nós precisamos para viver conforme a vontade de Deus, para ter uma vida abençoada, toda a instrução que nós necessitamos, está aqui, diante de nós, na palavra de Deus. Se você quer ser um membro mais frutífero, um crente mais zeloso, um membro vivo na igreja, a palavra de Deus, ela tem a instrução necessária para você acerca disso. Se você precisa de sabedoria para lidar com as questões da sua vida no dia a dia, como administrar os seus recursos, como desenvolver relacionamentos saudáveis, a Escritura está perto de nós para nos dar a sabedoria de Deus para as mais diversas áreas da nossa vida. Se você precisa de paz, de alegria no seu coração, no meio das perturbações deste mundo, nós temos na Bíblia as ricas promessas de Deus para trazer refrigério ao nosso
coração. Então nós não precisamos, irmãos, recorrer à sabedoria dos homens, aos maiores pensadores da humanidade, para encontrar neles alguma fonte de instrução e encorajamento. Não precisamos, porque a Escritura, como Paulo diz, é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa repreensão, para a nossa educação na justiça. E também no Salmo 119, o salmista diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Nós temos as respostas para as dúvidas da nossa vida na palavra de Deus. Tudo o que eu preciso saber para viver uma vida correta, para crer e ser salvo, eu tenho na Escritura. Davi, irmãos, ele conhecia a palavra de Deus. Não somente isso, a palavra de Deus era benéfica para a alma dele. Tudo aquilo que Davi fala aqui, do que a palavra de Deus faz, ele teve experiência na sua própria existência. Então ele diz aqui: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa palavra lei aqui, literalmente na língua hebraica, significa a Torá de Deus. A Torá é a lei de Deus. Ela indica todo o conjunto de ensinamentos e instruções do Senhor para o seu povo. Como eu disse aos irmãos, no contexto de Davi, ele está pensando aqui nos 5 primeiros livros de Moisés, e esses livros eles trazem a lei nos mais diversos aspectos. Nós temos a lei moral, que são os mandamentos de Deus, como os 10 mandamentos que acabamos de ler, para abençoar o nosso relacionamento com Ele e com o nosso próximo. Nós temos as leis cerimoniais, que eram o trabalho dos sacerdotes, os sacrifícios que aponta para Cristo, e que podemos tirar instrução delas acerca do Evangelho. E a lei civil, que era mais específica para aquele momento ali na vida de Israel, mas que traz princípios que podem ser aplicados à nossa vida hoje. Então, em todos os aspectos, o Senhor deu instrução para o seu povo. Ele não deixou faltar nada para que eles pudessem saber o que fazer. Por isso que Davi diz também que essa lei, ela é perfeita. A ideia aqui é de completude, suficiência. Não falta nada para suprir as necessidades do povo de Deus. Ou seja, irmãos, não precisa ser, a Bíblia não precisa de complemento, de acréscimo, de algum tipo de correção ou mudança, como alguns tentam fazer hoje, tentando modificar a Bíblia para atender aos seus conceitos e ideologias antibíblicas, anticristãs. Não. Toda essa palavra, ela é suficiente e perfeita. Ela vem diretamente da boca de Deus para abençoar e trazer benefícios para a vida do povo de Deus. E o benefício que Davi tem em mente aqui é a restauração da nossa alma. Perceba que esse texto aqui, na língua original, literalmente está escrito assim: a lei do Senhor, ela é perfeita, restaurando a nossa alma. Restaurando a nossa alma. Qual é a ideia, irmãos, aqui? A ideia é que é Deus quem faz isso, é Deus quem restaura a nossa alma por meio da sua palavra, e também que Ele faz isso continuamente. Não é uma coisa que acontece num determinado momento, quando você foi regenerado pelo Evangelho, pregado, e você creu, e a sua vida foi transformada e restaurada. Ali foi o princípio de uma nova vida. Mas o Senhor continua restaurando a nossa vida pela palavra de Deus. E notem outro detalhe, que essa palavra que restaura a nossa alma, ela é a lei do Senhor. E essa palavra Senhor em letra maiúscula diz muito a nós acerca do amor pactual de Deus. Porque o Senhor aqui é Yahvé, é o Deus da aliança,
É o Deus que redime pecadores para si e dá a eles os seus mandamentos para fazer deles um povo santo e um povo que vive para a glória de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui para o verbo restaura. Restaura, a lei do Senhor restaura a nossa alma. Essa foi a palavra que os tradutores escolheram, pelo menos nessa versão que nós usamos aqui, que é a atualizada, né? Porém, o sentido da palavra, ele tem dois sentidos que podem ser traduzidos também. Se o texto estivesse escrito assim, irmãos, a lei do Senhor converte a nossa alma, estava correto. Também se tivesse escrito assim, a lei do Senhor refrigera a nossa alma, também estava correto. Porque é exatamente o sentido aqui. A palavra restaurar, ela significa converter no sentido de conduzir ao arrependimento e fazer o pecador voltar para Deus, mas também o sentido de refrigerar, que é a mesma ideia do Salmo 23, que está aqui bem pertinho, né? O Salmo 23 é a mesma palavra que o salmista fala que o Senhor refrigera a alma. No verso 3, ele refrigera a minha alma, é a mesma ideia. Mas aqui a ideia de refrigerar é trazer alívio, é trazer paz, é consolar o coração daquele que está desanimado. Então é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Deus a usa para nos restaurar no sentido de, cada vez de novo, nos chamar ao arrependimento e a voltar para Deus. E aí, por isso que nós temos a pregação da lei que repreende o nosso pecado. Mas tem um outro lado, ela também refrigera a nossa alma, trazendo conforto ao nosso coração, com base nas promessas ricas e preciosas de Deus para o seu povo. E quando aqui fala de alma, entenda a alma como o ser completo do homem, o nosso ser completo. Deus nos transforma de dentro para fora. Ele muda o nosso coração dentro, por meio da sua palavra, e que isso, de certo modo, também pode trazer benefícios para o nosso próprio corpo. Veja que, quando Davi pecou e foi repreendido por Natã, e levado ao arrependimento, teve a sua alma restaurada naquele momento, ele estava sofrendo no corpo e na alma. Ele estava em depressão, Salmo 32, e certamente sentindo dores pelo corpo também. Ele fala isso no Salmo 32. Meus ossos estão frágeis. Ele diz assim. Mas aí quando ele renova a aliança com Deus por meio do arrependimento, tanto o seu corpo quanto a sua alma são restaurados pela palavra de Deus. E é isso que acontece, irmãos, também, é essa ideia que o salmista tem aqui. E quando lá em Provérbios tem um provérbio que diz que a palavra de Deus, ela é medicina para os nossos ossos e ela alegra a nossa alma. Então esse é o benefício da palavra de Deus, restaurar a alma do povo de Deus, a alma do crente, a alma do pecador. Primeiramente, produzindo fé e arrependimento, conduzindo-nos à conversão. Esse é o primeiro ponto que Davi tem em mente aqui. A palavra de Deus, ela nos traz conversão. 1 Pedro diz assim, o apóstolo Pedro diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele diz: ele diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fostes regenerados pela palavra de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo, usando a instrumentalidade da pregação do Evangelho.
O apóstolo Pedro, que escreveu isso, irmãos, ele foi testemunha da palavra de Deus sendo utilizada para converter pecadores. Foi ele que foi conduzido por uma visão do próprio Deus para a casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, onde a palavra de Deus alcançou os gentios e trouxe arrependimento e conversão aos pecadores ali daquela região. E é por meio da palavra, a Bíblia diz que Deus opera a fé. É por meio da palavra que o arrependimento é concedido, Atos 13, 48. É por meio da palavra que você e eu fomos conduzidos ao arrependimento dos nossos pecados, à fé em Jesus Cristo e, consequentemente, a um novo nascimento. Então veja, irmãos, a partir do momento em que nós somos nascidos do alto, pelo poder do Espírito e da palavra, isso não quer dizer que nós não precisamos mais dessa palavra, muito pelo contrário, nós precisamos cada vez de novo ouvir a palavra de Deus, sermos restaurados continuamente, porque ainda pecamos, ainda falhamos, ainda entristecemos o Espírito Santo, e nós precisamos ser corrigidos e admoestados pela palavra de Deus. Afinal, Paulo diz que ela é útil para a repreensão. E Jesus também, quando ora pelos discípulos, em João 17, ele ora pela santificação deles por meio da palavra. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não precisamos ouvir a palavra para ser regenerado de novo, porque a regeneração é um ato único de Deus na nossa vida. Mas aquele que nasceu de novo precisa cada vez de novo ser restaurado, ser cada vez de novo convertido, no sentido de voltar para Deus e deixar o pecado. Nós precisamos disso. Davi experimentou essa restauração pela palavra de Deus, principalmente naquele momento em que ele peca gravemente por meio do adultério e por meio do homicídio, no caso de Batseba e Urias. E veja, irmãos, que Davi ele é repreendido pelo profeta Natã. E é interessante a atitude dele diante da pregação da palavra, a submissão à repreensão, se deixar ser admoestado. Ele diz: eu pequei, eu reconheço o meu erro, e ele confessa o seu pecado a Deus. E notem aqui no Salmo 19, como ele expressa esse desejo de ser admoestado pela palavra de Deus. Ele diz no Salmo 19, ele diz assim, ele diz no verso 11, por eles, ou seja, pelos mandamentos de Deus, o teu servo se deixa admoestar. O teu servo se deixa admoestar. Irmãos, hoje de manhã o Senhor já nos admoestou com a sua lei. Ele já falou ao nosso coração, por exemplo, quando nós lemos os 10 mandamentos. E esses mandamentos, eles servem para nós como um espelho que reflete a nossa pecaminosidade, que nos repreende pelos nossos pecados. E se você olhou com sinceridade e leu com atenção a lei do Senhor, e com um coração humilde, você vai reconhecer: eu pequei contra Deus, eu ofendi o Senhor, eu pequei contra o meu próximo, eu falhei, por exemplo, em guardar o 4º mandamento, negligenciando a sua palavra, os sacramentos, o culto público, a comunhão dos santos. Eu pequei cobiçando aquilo que não deveria ser meu, na minha mente e no meu coração. De uma forma ou de outra você vai olhar para si e reconhecer que pecou. E isso é bom, irmãos, para nós, porque isso expressa o amor de Deus em querer restaurar a nossa alma, em querer conduzir-nos de volta à comunhão com Ele. É por isso que essa boa prática de fazer a leitura dos 10 mandamentos é necessária na nossa liturgia do culto, porque nós somos confrontados cada vez de novo, diante da pregação, do ensino,
da leitura da lei do Senhor, porque é por meio dela que o Senhor restaura a nossa alma. Desde que nós aceitemos a boa repreensão dele, reconheçamos os nossos pecados e recorramos a ele em busca de arrependimento. Outra coisa que a gente pode aplicar acerca dessa restauração da alma, dessa conversão que Deus faz na vida do pecador pela sua palavra, isso traz uma implicação para nós no sentido de desejar a restauração ou a conversão de parentes e amigos nossos que ainda não conhecem a Deus, ou talvez de alguém que se afastou da igreja e está debaixo da disciplina do Senhor. Deus tem prazer, não na morte do pecador, mas em que ele seja restaurado, em que ele se arrependa dos seus maus caminhos e reencontre a vida e volte-se para Deus, que é rico em perdoar. Por isso a palavra está ao alcance de todos, irmãos. Ainda mais em nosso tempo, com a facilidade de compartilhar essa palavra, ou trazendo alguém para a igreja, convidando alguém para se colocar debaixo da pregação, porque a fé, ela vem por meio de ouvir a palavra de Deus no culto. Então é bom que você encoraje e traga pessoas para a igreja, mas também fora dessas quatro paredes, compartilhando com outros a palavra de Deus. Como aquele homem que Jesus curou, que foi restaurado por Jesus, liberto dos demônios, e Jesus manda ele voltar para casa e dizer aos dele o que o Senhor tinha feito por ele, como a misericórdia de Deus alcançou a vida dele. Nós podemos compartilhar essa pregação que vai ficar online, ou durante ou antes do culto também, já enviar para um amigo, um parente, para que eles possam de alguma forma, e debaixo da graça de Deus, ouvir a palavra, porque Tiago diz, irmãos, que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, não pela eloquência, nem pela popularidade do pregador, seja ele quem for, mas pelo poder do Espírito Santo, que opera por meio da pregação. Por isso que é importante, antes do culto, durante o culto e até após o culto, você estar em espírito de oração, pela obra do Espírito Santo na vida da igreja, pela obra de conversão, através da pregação da palavra. Porque qual é a promessa que Deus faz lá no Antigo Testamento? Eu acho que é o profeta Isaías quem diz. Ele diz que o Senhor prometeu que a sua palavra não voltará vazia, mas cumprirá o seu propósito designado por Deus, de florescer, frutificar no coração do pecador. É claro que alguns vão desdenhar ou desprezar essa palavra, como a parábola do semeador demonstra, de alguns que desprezaram a palavra de Deus, e essa semente não frutificou no coração deles, por apego ao mundo, por não querer sofrer por amor à causa do reino de Deus. Mas também diz que alguns frutificaram 30, 60 e a 100 por um, porque é Deus quem faz essa obra, irmãos, no coração do pecador. Se você está aqui e você é um membro da igreja e tem perseverado em sua fé, é porque o Senhor não só lhe deu a regeneração lá no início, mas Ele continua restaurando a sua alma cada dia, cada vez de novo. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas o segundo aspecto que Davi nos ensina acerca dessa obra de restauração
de Deus na nossa alma por meio da palavra, tem a ver também, irmãos, com o refrigério. Esse é outro sentido do verbo restaurar aqui. Refrigerar, confortar, trazer alívio, fortalecimento àqueles que se encontram fracos ou desanimados na sua vida cristã. Afinal de contas, servir a Deus não é fácil. Ser um crente, um discípulo fiel de Cristo neste mundo que se opõe a nós, onde ainda lutamos contra os nossos pecados, não é fácil, irmãos. O paraíso é uma realidade futura para nós. Não estamos lá ainda. Estamos sujeitos a toda sorte de sofrimento e de perseguição. E há muitas coisas que às vezes, que aparentemente, há muitas coisas que podem tirar o nosso sono, né? Alguns cristãos que sofrem talvez por causa do desemprego, do aperto financeiro. Nós vivemos nos últimos anos um contexto de pandemia mundial. Nós estamos vivendo um contexto de guerras entre países que, de certa forma, afeta a nós. O aumento da violência, a falta de segurança, e tudo isso pode provocar em nós algum tipo de medo. Talvez alguns sofram com a solidão e outras provações, uma enfermidade. Então são muitas as provações que podem nos tornar desanimados, que podem nos deixar até mesmo no estado de ansiedade e depressão. E a pergunta é: onde encontrar força? Onde buscar encorajamento? Como superar as aflições desse tempo presente? Irmãos, só há um lugar seguro, só há uma fonte que vai trazer paz ao nosso coração: a perfeita, preciosa palavra do nosso Deus. Afinal de contas, aqui nós temos também ricas promessas que trazem consolo e esperança ao nosso coração. O salmista disse assim, no Salmo 119, versículo 50: o que me consola na minha angústia é isto: a palavra de Deus me fortalece. A palavra de Deus me fortalece. O apóstolo Paulo vai dizer também lá em Romanos, que é pela consolação que vem da Escritura que nós temos esperança. Então a Bíblia é um livro para você que deseja ter a sua vida restaurada, que deseja ser corrigido e admoestado por Deus. A Bíblia é para você que necessita receber o refrigério do Senhor em tempos de adversidade. E louvado seja Deus pelo privilégio, pela oportunidade, pela liberdade que nós temos, irmãos, de ouvir cada vez de novo a poderosa e preciosa voz do nosso bom pastor Jesus Cristo, porque é a voz dele que restaura a nossa alma, é a voz dele que nos conduz à fé e ao arrependimento, é a voz dele que anima e fortalece aqueles que recebem com fé o que ele está nos dizendo, o que ele está nos ensinando. Irmãos, Cristo mudou, transformou a vida dos seus discípulos pelo poder restaurador da sua palavra. Foi a sua palavra poderosa que levou Levi a deixar a sua vida de pecado como cobrador de impostos para seguir a Jesus Cristo e se tornar Mateus, que deixou para nós nada mais, nada menos do que uma rica porção desta palavra que é o Evangelho de Mateus. Foi a palavra de Cristo, irmãos,
que não só repreendeu a Pedro, mas também o confortou, restaurando-o ao seu ofício. Os irmãos lembram disso? Ele estava querendo desanimar, ele estava querendo desistir do ministério de pescador, de ser um pescador de homens. Ele queria voltar às redes. E aí Jesus tem que aparecer, ressuscitado, glorioso, para restaurar Pedro e os demais apóstolos ao ministério apostólico. Ele repreende a Pedro, mas expressa o seu amor, fortalecendo os seus discípulos nos últimos, não somente antes da sua morte, mas depois da sua ressurreição, encorajando-os a cumprir a sua missão, confortando-os naquela noite tristonha da anterior à crucificação, mas também depois, porque Cristo é a própria palavra de Deus encarnada. É Ele que restaura as nossas almas pelo seu poder e pela sua graça. Então, irmãos, que bom que nós temos a Escritura hoje diante de nós. E que nós não venhamos a fazer como o mundo tem feito, que apesar de ter a palavra ao seu alcance, a palavra que liberta, a palavra que é poderosa para salvar a sua alma, eles negligenciam essa palavra, desprezam. Tenhamos cuidado com isso, para que a Escritura não seja apenas um acessório que fica guardado e fechada na estante do nosso lar, mas que ela seja de fato lida, meditada e aplicada no nosso coração, para que assim tenhamos de fato o privilégio de ser participante desse benefício, de ter a nossa alma restaurada, no sentido de ser cada vez de novo convertido, levado ao arrependimento, mas também no sentido de ser restaurado a nossa comunhão com o nosso Deus. Aqueles que estão se preparando, com a graça de Deus, para a sua pública profissão de fé, estudaram e conheceram as mais diversas doutrinas da fé cristã reformada, tenham também no seu coração, o desejo de ser um praticante dessa palavra, um membro vivo da sua igreja, professando a sua fé, produzindo frutos no meio da sua igreja. Também aqueles que têm filhos pequenos, não deixem de conduzi-los à Escritura. É uma tentação muito grande você deixar o seu filho livre para fazer outras coisas, assistir um desenho, ou fazer algum outro tipo de atividade, e negligenciar o ensino da pregação, o ensino da palavra de Deus para ele. Compartilhemos com os nossos pequeninos o Evangelho, porque a seu tempo o Senhor há de fazer a obra no seu coração, conforme Ele prometeu na sua aliança. Louvado seja o nosso Deus, irmãos, porque a sua lei é perfeita, a sua palavra restaura a nossa alma. Amém. Damos graças a Deus.